Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um mega dividendo que a Petrobras poderia pagar para os investidores. A Petro poderia pagar acima de R$ 10 por ação, isso mesmo que vocês ouviram, uma verdadeira paulada, montanha de dividendos para os investidores, que nas cotações atuais de Petrobras 4 seria aí aproximadamente 27% de dividend yield. E o que poderia sustentar esse dividendo alto mais um potencial expressivo de valorização nas ações é justamente essa nova expectativa de alta no preço do Brent. Perceba que o Brent voltou a subir, muito por conta aí dessas questões geopolíticas, né, que tem acontecido nos Estados Unidos e no Irã. Esses ruídos de guerra e tudo mais fez com que o preço aí do petróleo tivesse dado essa disparada no curto prazo. Mas claro, a gente não vai olhar para curto prazo, mesmo projetando o pior cenário para a Petro, ela poderia pagar um excelente dividendo. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre todas essas novidades. Mas antes de falarmos sobre Petrobras, pessoal, essas novidades inéditas, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais delongas, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. De fato, a alta nas ações da Petrobras já vem se estendendo. Perceba que no último mês a ação subiu 18%, tá? Foi uma alta expressiva, muito acompanhada por conta da alta do Ibovespa e a entrada massiva de capital estrangeiro. Até porque essa alta aqui no preço do Brent foi muito de curto prazo, muito por uma questão ali de curto prazo associada aos Estados Unidos e ao Irã, que fez com que o preço do petróleo disparasse, porque o petróleo iraniano acaba sendo muito bem quisto no mundo todo, tem grandes reservas iranianas, tá? Então se tem uma ali sobre oferta, o mercado acredita de que de fato haverá uma paralisação na produção, toda aquela conversa do Estreito de Hormuz, né? E aquelas questões podem voltar à tona, o mercado acredita aí de que o preço do petróleo precisa se valorizar novamente. Mas eu não acredito que foi por isso que sustentou essas altas no curto prazo, e sim por conta da alta mesmo do Ibovespa, que direcionou capital estrangeiro para as ações da Petrobras. Mas a questão, pessoal, é a seguinte: precisa entender como que a Petrobras ganha dinheiro. E para quem não sabe, a Petro hoje é uma das posições que compõem a carteira do canal. Perceba que eu tenho aí 6,8% da minha carteira nas ações da Petrobras. E após essa alta nas ações, ela representa a minha quarta maior posição. Antes ela ficava abaixo da BB Seguridade. Como a ação subiu muito, subindo uns 20%, a Petrobras acabou tomando um peso na carteira até que interessante, ocupando a minha quarta maior posição com 440 ações aqui da Petrobras. O que acontece, pessoal, é que o pessoal fica muito ali focado em falar sobre política. De fato, tá? Se você olha aqui, dá uma pesquisada em Petri 4, você vai ver várias notícias, tá? Falando aí, petróleo acabou subindo, né? Petrobras acabou se valorizando. Aí você vai ver aí questões geopolíticas, Estados Unidos e Irã. Mas você não tem que se importar com isso, pessoal, porque de fato, tá? Ó, a alta é impulsionada por novas tensões geopolíticas no Oriente Médio, com acirramento, né, dos conflitos entre Estados Unidos e Irã, que ofuscam o estoque americano. Então perceba que todos esses pontos fizeram com que a ação da Petrobras no curto prazo subisse. Mas você não tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar com o fundamento, com o longo prazo, porque o que vai sustentar uma empresa de trazer um resultado positivo é o futuro, é os fundamentos dessa companhia. Perceba que nos últimos 10 anos a Petro gerou 2.500% de retorno. Se você coloca isso aqui em taxa equivalente, é muita coisa, tá? De fato, Petro gerou um retorno muito acima da média para o investidor. Colocando aqui, ó, em taxa anual composta, você conseguir 2.500% de retorno numa lupa de 10 anos, você teve uma rentabilidade média, colocando aqui de 38% ao ano. Então foi uma geração de valor bem expressiva. E no que atua a Petro? A Petro é líder na parte de petróleo, até por isso que ela fica muito sensível à volatilidade do preço da commodity, tá? Mais de 70% de receita da Petrobras está atrelado ao Brent, o preço do petróleo cru. É por isso que quando você olha aqui, ó, quando o preço da Petrobras, do petróleo, sobe, a Petro pode ser beneficiada, tanto por aumento do resultado e alta nas cotações. E se o preço do petróleo cai, a Petrobras, no curto prazo,
pode ser prejudicado. Uma desvalorização da sua mercadoria, ela acaba tendo menos margem e, consequentemente, o resultado tende a vir mais pressionado. Porém, aí é que mora fatores que eu acho que ninguém conta para vocês. Pelo menos eu acredito, o mercado não fala muito sobre isso, que é o custo médio por extração. A gente sabe que o resultado da Petrobras tem sido recorde, né? Só no terceiro trimestre de 2025, a Petro reportou um EBITDA de 12 bilhões de dólares. Se você coloca isso aqui, ó, é muito bom você olhar para EBITDA para esse tipo de empresa, porque você olha a geração de caixa. O lucro líquido, ele tende a sofrer tributações, efeitos fiscais, efeitos pontuais, tá? E você pode acabar tomando decisões precipitadas se você olhar apenas para o lucro. Por isso que a gente prefere olhar para o EBITDA. Se você considera o EBITDA da Petro nesse trimestre, considerando o dólar a 5,20, você tem aí uma Petro lucrando em reais 62 bilhões por trimestre. Imagina colocando isso aqui vezes 4. Ela tá tendo aí um caixa anual de 249 bilhões de reais. É muita coisa, tá, pessoal? Tudo isso aqui, de fato, se difere, mesmo com uma desvalorização no preço do petróleo, a produção tem aumentado. E outro fator, o custo médio por extração por barril. O CPM, que é o custo médio por extração, está muito baixo. O custo médio por extração da Petro fica na faixa de 28 dólares o barril, denotando de que para a Petro ter prejuízo, o preço do barril precisaria cair para baixo de 28 dólares. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Nula, pessoal, porque isso aqui inviabilizaria a produção global. O mercado jamais deixaria o petróleo cair para sempre, porque se isso acontecer, as empresas paralisariam sua produção e o mercado teria de ser obrigado a jogar um choque de liquidez para que os preços voltassem a ser operados minimamente razoável. Então, perceba aí, pessoal, de que, né, o preço do petróleo existe um limite, assim como outra qualquer commodity. Se uma commodity está em queda, consequentemente existe um limite de queda e aí você fica nesse ciclo. Uma hora sobe bastante e uma hora cai bastante. O que importa é que nunca vai ficar seguindo uma tendência para sempre. Então perceba aí que você tem que se aproveitar do ciclo. E mesmo a 70 dólares o barril, Petro ainda poderia estar muito barata, porque essa alta poderia não ter acompanhado tudo isso aqui, porque mesmo no pior cenário, Petro ainda vai ter um EBITDA de 259 bilhões de reais por ano. A empresa poderia estar muito barata, pessoal, mesmo a 36 reais. Por quê? Porque se a gente pega aqui, ó, o EBITDA total da Petrobras, que engloba o valor de firma, é de 826 bilhões, correto? Aí você vai pegar esses 826 bilhões, vai dividir por 250 bi de EBITDA projetivo. Isso aqui não é fluxo de caixa livre, sim EBITDA, até porque o FCL, que é o fluxo de caixa livre, é apenas calculado para pagamento de proventos. Já vamos chegar lá, tá? Se a gente pegar aqui, ó, Petro poderia estar por um EV sobre EBITDA de 3 vezes, até 4 vezes no pior dos cenários, se você não quer ser tão otimista com esse EBITDA muito alto. Mesmo assim, Petro negocia na média com 8 vezes EBITDA. Então pense da seguinte forma, tá? Se Petro hoje fosse precificada por 8 vezes, descontando a dívida líquida dela, era para Petro pelo menos custar 1,7 trilhão de valor de mercado, que considerando a base acionária atual, nos dá uma cotação de R$ 136 reais. Você não ouviu errado não, R$ 136 reais. Dividido por esta cotação aqui, ó, né, de R$ 36 reais, você teria um potencial de alta massivo nas ações de 200%. Pablo, eu não quero ser tão otimista, então eu trabalho com um preço de 50, 60 reais, é o mínimo, tá? Porque hoje, pelo tanto que Petro lucra, para você ter ideia, a Petro lucra 90 bilhões por ano. E hoje, por mais que a gente não use o lucro líquido como base, se você fizer uma simples relação PL, 512 dividido por 90, você tem uma Petro negociando por 5 vezes. Então perceba que é muito barato para uma estatal gigante como a Petrobras. Por isso que eu acho que hoje a ação está ainda descontada, mesmo após toda essa alta na cotação. Subiu ali 20%, estava de graça aos 30 reais, agora subiu um pouco, está barata. Será que ainda vai pagar bons proventos? Olha, pessoal, a gente sabe, tá, que considerando a expectativa de crescimento, Petro de valorização pode ser muito boa. Que se você jogar aqui, ó, um menos payout, né, vezes um ROIC na faixa aqui, ó, 1 menos payout de 30%, aí você coloca um ROIC de 15% ao ano, sendo bem realístico. Você tem um crescimento no lucro de 10,5%. Eu fico com 9%, porque Petro já é muito madura. Porém, qual que será o dividendo, né? Bom, aí que você vai calcular. Se a empresa tem um dividendo mínimo, se o preço do barril estiver acima de 40 dólares o barril, ela pretende pagar um mínimo de 4 bilhões de dólares. Supondo que o operacional seja muito parecido, perceba que eu estou sendo aqui bem conservador, você coloca em reais. Então, denotando pelo seu fluxo de caixa livre, Petro poderia pagar 41 bilhões em dividendos. Se você dividir isso aqui, ó, pela quantidade de ações, você tem um dividendo projetivo de 3,22. Hoje a ação a 36,94 poderia te pagar 8,7% dividend yield. Então, se você somar 8,7% de yield, mais um crescimento composto de 9,5% e mais uma taxa de reaplicação, Petro no longo prazo poderia te gerar, tá? 18,2%, né? Mais 3%. Poderia te gerar
21% ao ano na média. Perceba que fica muito conservador, até porque Petro no longo prazo gerou muito mais do que 20% ao ano. Então perceba que mesmo após a alta recente nas ações, Petrobras pode estar ainda muito barata, tá? E ficar olhando para curto prazo é a pior coisa que você faz. Claro, você pode ser bom olhar para curto prazo? Pode, desde que você olhe para aportar, tá? Ah, teve uma tensão ali geopolítica no Irã, nos Estados Unidos, a ação caiu, tô comprando. Claro que nada se trata de recomendação, mas é sempre bom você operar a notícia no curto prazo, para você comprar as ações, não para você ficar tradando, tá? Porque isso aí, pessoal, acaba aí consequentemente gerando o insucesso na bolsa. É muito preferível que você olhe para uma estratégia de dividendos, olhe para longo prazo e pense na empresa aí como um componente de geração de valor, uma máquina de juros compostos, olhando aí lá para o longuíssimo prazo na sua carteira. Porque para você ter tido todo esse retorno em Petrobras, você teve que esperar 10 anos para isso acontecer. Perceba que não aconteceu do dia para a noite, tá? Exigiu um tempo para o efeito composto começar a acontecer de fato na empresa. Outro fator que poderia servir como gatilho de crescimento extra na Petrobras é a própria margem equatorial. A gente sabe que o pré-sal já está chegando no seu fim, porém a empresa cita, né, de que a margem equatorial já entrou em vigor e para os próximos 5 a 6 anos a Petro pode tirar todo o proveito da margem equatorial, dobrar a sua capacidade de produção no que diz respeito à produção média de barril por petróleo. Se a gente tem um barril de petróleo dobrando, a gente tem um EBITDA dobrando, lucro líquido dobrando, pagamento de proventos dobrando e, consequentemente, você acha que o mercado vai deixar a ação barata? É claro que não, tá? O mercado pode precificar a ação a um múltiplo mais elevado. Logo, você pode também estar olhando para um trigger tanto de crescimento como também para bons pagamentos de proventos. Então, perceba que Petro hoje, olhando para longo prazo, parece ser sim uma boa decisão de investimento. Eu, particularmente, pessoal, pretendo aumentar Petrobras na minha carteira. É que eu tô comprando muito Itaú, mas quando eu atingir minha meta no Itaú, eu acho que o Itaú até R$46, R$48, o banco está barato, tá? Até 50, na verdade, eu tô comprando. Porque eu acho aí que com a perspectiva de lucro para 2026 e 2027, o Itaú ainda está negociado por 9 vezes, até 10 vezes o banco vale aumentar a posição, sem perder tanta margem de segurança. Mas quando o Itaú bater a minha meta de uns 35% na carteira, eu pretendo voltar a comprar ações da Petrobras, pelo menos fazer ela representar ali perto da BR Partners, uns 12 a 11% da carteira do canal. Então eu pretendo aumentar minha posição, mas não acontece do dia para a noite, pessoal. Até porque, né, temos outras ações para comprar, essa carteira para mim já está com uma quantidade boa e eu pretendo ir aumentando de pouco. Se eu comprei uma ficou cara, eu posso ir comprando outra, tudo vai depender do meu dinheiro, das oportunidades e dos preços que o mercado oferecer para nós. Se Petro voltasse para os R$31, eu até deixava o Itaú aqui um pouco de lado e aumentava um pouco minha posição, mas como agora subiu, não vejo necessidade de tanto desespero, né? Então, Petro é uma posição interessante, posso ir aumentando gradativamente, tudo vai depender dos meus aportes e de onde eu, pelo menos, pensar que é melhor direcionar no curto prazo. De todo modo, todas as ações da minha carteira eu acho que estão sim numa boa margem de segurança e compráveis, digamos aqui, para médio e longo prazo. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e para mim, que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir, é sua para sempre. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada, atualiza a qualquer momento. E terceiro fator, ela tem aí os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações das baratas pela Magic Forma, fora também preço, teto, projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que está o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também deixei disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Tá bom, Pablo, mas e esse dividendo de R$10 por ação? Será que você não tá viajando? É claro que não, pessoal. Pense de que ela vai pagar R$3,30 por ano. Se você colocar isso aqui vezes 4, você já superou mais do que R$10 por ação. Então perceba que minha projeção foi até conservadora, olhando para médio e longo prazo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações da Petrobras e qual é a sua perspectiva no médio e longo prazo. Em particular, tem o Petrobras na carteira e é a quarta maior posição da carteira de ações do canal. Pretendo continuar aumentando posição porque eu vejo um futuro muito promissor no quesito de valorização e também bons pagamentos de proventos que essa ação poderia me proporcionar. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!